Deus seja sempre louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelos perdão dos meus pecados, pela vida eterna que o Senhor oferece. Eu sou firme e fiel até o fim. Por graças a Deus também, tenho preparado uma das suas filhas para ser minha esposa. Preparado 2 filhos, uma menina e um menino. Eu tive o privilégio de deixar no espaço infantil. Minha esposa não podia gerar, mas Deus, pela sua palavra, falou: vem que não gera, vai gerar. Glória ao Santo Senhor. E nós podemos também agraciar com essas bênçãos. Graças a Deus também muitas pulseidões que eu tenho o prazer de acompanhar o servo de Deus. Deus me trouxe uma vez, nós estamos juntos com o saudoso irmão Nelson Cavicchioli, buscar o João lá no sul, que ele atendia o sul. Ele era ancião ali da Vila Prudente, ancião mais velhos assim, ele atendia o sul. E quando nós chegamos aleluia, no culto, na Pulseidons, ele falou: olha, vocês vão entrando aí na Pulseidons, porque eu tenho que resolver uma causa lá no ministério, cara, no fundo da igreja, ia ter uma reunião. A gente não sabia de nada. Enquanto teve a Pulseidons, tinha um irmão lá na reunião de ministério, um cooperador, falou: irmão, durante 2 anos minha carta, aqui minha carta, porque eu fui apresentado há pouco tempo, mas eu não tenho nem dúvida da palavra, eu acho que os irmãos erraram de me apresentar. Aí ele entregou a carta e o irmão falou: não, nós oramos e Deus confirmou. E para provar que Deus te escolheu, está tendo busca de dons lá na frente da igreja. Eu não vou aceitar sua carta. Vai lá e Deus vai dar um sinal e mostrar que Deus te confirmou. Ele era um irmão bem tímido. E ele chegou desse lado dos irmãos, ele chegou no meio da Pulseidons, já estava na hora da palavra, veio aquele monte de irmãos de ministério que interromperam a reunião e sentaram na frente. Aquele irmão bem humilde sentou, e Deus estava dando a palavra na escolha de Jacó. E Deus falou assim: sempre tem um sinal para aquele que eu escolhi. E Deus vai dizer: você que é escolhido de Deus, em nome do Senhor Jesus, receba a promessa agora em japonês. Ele estava no meio dos irmãos, ele começou a manifestar, ele era um bem tímido. E ele olhava para a igreja e falava: recebi e manifestava. E tinha uma filha dele que estava nesse banco, tinha um banco lateral, uma filha dele que estava triste. Falou: pai, eu entrego o ministério, tinha uns 11 anos mais ou menos. E ela ficou sabendo que ele ia entregar. E ela veio correndo, no meio da palavra, abraçou ele. Quando ela abraçou ele, Deus segurou com a promessa. Ele manifestava: Deus me deu hoje o dom da palavra, e só sai daqui, quando rasgou a carta na nossa frente. Graças a Deus também com muitas obras, e Pulseidons vimos muitas obras, irmãos. Uma vez, uma Pulseidons, junto com o seu servo, Deus derrama, né, Pulseidons, dom da libertação, dom da cura. Deus falou: uma irmã comprometida com câncer, aleluia, falou: é o último culto que eu vou congregar. Aleluia. Deus tomou o seu servo na palavra e falou: câncer, em nome do Senhor Jesus, sai da minha serva agora. Nós vimos uma irmã correndo, irmão, ele foi pro banheiro, desculpa a expressão da palavra, mas o Senhor fez ela vomitar o câncer com raiz e tudo, e Deus me deu ela. E para finalizar, uma das Pulseidons que eu pude acompanhar o servo de Deus, o Fábio, nosso irmão João Marcos, nós fomos em Paulo Afonso, Bahia. E lá tinha uma jovem, aleluia, que os pais perseguiam ela, não que ela congregava escondido. E ela, aleluia, os pais dela mexiam até com umas coisas diferentes, aleluia, e não deixava ela congregar. E ela viu, ficou sabendo da Pulseidons, ela falou: hoje eu vou congregar. Ela foi escondida, foi congregar. E na palavra, aleluia, que Deus dava ao seu servo, aleluia, Deus falou assim: irmão, agora, já é o horário, fica 5 para as 9, eu estou mandando um anjo na tua casa, glória a Deus, conversar com seus pais agora, glória ao Senhor do Senhor. E quando ela estava voltando, meus pais falaram que ia deserdar ela, ia, aleluia, dispensar ela estava triste. Quando ela viu, o pai dela estava na frente, ela ficou preocupada: e agora? Aí quando entrou, o pai dela veio: precisamos conversar com você. O que foi? Olha, está o horário, que é o horário da palavra, veio um ser de branco aqui, sentou do nosso lado, falou: não mexa com ela, aleluia, deixa ela servir, aleluia, o Deus que ela serve, glória a Deus. A partir de hoje, você está liberado, eu vou mexer com você, Então, damos graças a Deus por tudo, graças a Deus também, porque o meu avô, saudoso Montiquiano, eu atendi aqui, muitos anos atrás, aleluia. Então eu contei que a gente poder contemplar essa irmandade, que ele amava muito também. Aleluia, então graças a Deus por tudo, Deus te louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, agradeço a Deus nesta noite, primeiramente pelo perdão dos meus pecados, pela esperança da vida eterna, pelo selo da promessa do Espírito Santo que o Senhor selou a minha alma, tem conservado no meu coração até esse presente momento. Agradeço a Deus também pela esposa, pelos filhos, e por tudo que o Senhor tem feito por nós até esse presente momento. Estou muito contente de estar congregado junto com essa irmandade nesta noite. Não temos dúvida que se estamos aqui é preparação de Deus para todos nós esta noite. E irmãos,
irmãos, o Senhor traz em frente uma obra que o Senhor fez na nossa vida, ainda criança. Nós residíamos na região ali da Vila Salete, a Ponte Rasa, o André nos conhece desde criança. E nós residíamos ali na Ponte Rasa, e meus pais tinham na época eu e mais um irmão, ou 2 irmãos, não lembro certo, mas hoje nós somos em 4 irmãos, nós éramos em 2 ou 3 na época, mas eu o mais velho. E meu pai entrou numa prova de desemprego muito grande. Ele ficou 11 meses desempregado, sem rendimento nenhum. E naquela prova nós fazíamos comum na Ponte Rasa, nós congregávamos muito na Vila Ré, na Vila Salete, a minha avó, saudosa irmã Lourdes, era da Piedade na Vila Ré, e nós íamos muito congregar lá. Mas nesta fase da nossa prova, o Senhor permitiu que meu pai começou a vender os móveis de dentro de casa para trocar por comida. E eu comecei a perceber, eu tinha 6 para 7 anos de idade, e comecei a perceber que meus pais saíam com móvel de dentro de casa, e eu ficava esperando que quando eles voltassem com um móvel melhor do que aqueles que eles tinham levado. Mas não era assim. Meu pai saiu com guarda-roupa e voltou sem guarda-roupa, mas voltou com sacolinhas de compra de supermercado. Outro dia ele saiu com um sofá, veio no carro, buscou o sofá, e depois voltou com sacolinhas de compra de supermercado de novo. E para resumir o testemunho, a nossa casa terminou sendo um fogão e uma geladeira na cozinha, um colchão de casal no quarto que dormia meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos. Nosso guarda-roupa era um arame que meu pai prendeu de uma parede na outra, minha mãe vinha com cabide e pendurava as roupas, vinha com lençol branco, cobria para guardar do pó. E na sala sobrou só uma mesa com 2 cadeiras e um vaso preto rajado, que meus pais tinham ganhado de presente de casamento e estava lá até aquele momento. E quando foi uma tarde, irmãos, bateu palma no portão da nossa casa, e meu pai subiu as escadas para atender quem estava batendo. E quando ele voltou chorando muito. Ele disse para minha mãe, o carro que era financiado e eu vendi, quem comprou o carro também não pagou a dívida. E o oficial de justiça veio aqui no portão agora e deu 72 horas para eu pagar a minha conta, senão eles vão vir aqui e vão penhorar alguma coisa para o pagamento dessa dívida. E eu então já entendia tudo, vi meu pai chorando, fiquei perto observando, e eu vi quando ele disse para minha mãe assim, eu não tenho mais nada de valor, a não ser a minha família e a graça de Deus do meu coração. E isso de mim ninguém vai tirar, glória ao nome do Senhor. Vou entrar no quarto, eu vou ficar em comunhão, e só vou sair do quarto quando Deus me responder. E eu não sei dizer para mandar em quanto tempo ele ficou lá, só sei dizer que quando ele saiu do quarto, ele saiu manifestando a promessa do Espírito Santo e chorava bastante e disse para minha mãe assim, o anjo do Senhor se apresentou para mim no quarto e o Senhor falou que vai pagar minha conta. Glória ao nome do Senhor. Chegou o final da tarde, fomos congregar na Vila Ré, fomos a pé porque não tinha dinheiro para pagar ônibus, e da Irmandade conhece, muitos conhecem a distância da Ponte Rasa para a Vila Ré, longe. Nós fomos a pé congregar na Vila Ré. E naquela noite um ancião levantou para a Vila Ré e fez um apelo para a Irmandade. E ele falava, irmão, sobre uma calamidade no Nordeste, e o povo está passando dificuldade, e vocês estão aqui em São Paulo, na terra da fartura, terra do emprego. Então os irmãos servem a Deus com roupa, com mantimento, com espécie, com tudo que Deus preparar. E tem uma data marcada para os diáconos ir para o Nordeste atender o povo de Deus lá. E meu pai contava para nós que naquele momento ele pensou assim, se esse irmão soubesse, eu estou na terra da fartura, na terra do emprego, e não tenho nem o que pôr na mesa para os meus filhos comer depois do culto, ele não falava desse jeito. Mas aconteceu na Vila Ré o que já está acontecendo em São Miguel nesta noite. Glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo invisível já estava passando no meio da igreja, sondando os corações para mandar a resposta lá da palavra, e não foi diferente, como não vai ser diferente hoje aqui. Na hora da palavra, Deus tomou aquele mesmo ancião que levantou para pregar. E Deus disse para ele assim, tem alguém aqui, e quando era feito o apelo para a Irmandade do Nordeste, você pensou aí no seu banquinho, se esse irmão soubesse que eu não tenho dinheiro nem para pôr na mesa para meus filhos comerem depois do culto, ele não falava desse jeito. Mas o Deus que está marcando uma data para atender o povo do Nordeste, marcou hoje a data para atender a tua necessidade também. Glória ao nome do Senhor. Terminou o culto, o irmão saiu da rua lateral da Vila Ré. Um tio meu, saudoso irmão Luiz, que era músico na Vila Ré. Ele parou o carro e falou para o meu pai, João, para onde você está indo? Ele falou, estou indo para casa. Falou, mas a pé é muito longe, eu te levo. Nós vamos brincando, está calor, as crianças vão brincando, logo nós chegamos lá.
E meu tio insistiu e nós entramos no carro e fomos para casa. E quando chegou na porta de casa, o André, o Monfário, todo o Moélia, muitos irmãos conheceram bem meu pai, ele era impetuoso, ninguém segurava ele. E naquele dia não foi diferente, quando parou no portão de casa, ele falou: Luiz, para o carro. Eu estou percebendo algum movimento no quintal da minha casa e eu vou descer primeiro para ver o que está acontecendo. E ele abriu o portão, meu tio tentou segurar ele, não teve jeito, ele desceu correndo aquelas escadas, e quando ele voltou manifestando a mesma linguagem que ele tinha saído do pai e papai. Mas eu estou sentindo a presença de Deus na conversa de hoje. Vou chorar agora, Deus não está mandando um anjo na casa de alguém também. Glória ao nome do Senhor. Os tempos mudaram, passaram, mas o Deus é o mesmo que nós servimos. Quando meu pai voltou daquele jeito, ele falou para meu tio: fique em paz, não era nada não. Eu vou descer da minha família, desceu e abriu a porta da sala e ele contava para nós que o Senhor falou no coração dele: olha em cima da mesa. Por isso que eu falei para a Irmandade no vaso preto em cima da mesa. O Senhor falou para ele: olha em cima da mesa do lado do vaso. Ele olhou, tinha um pacotinho que quando nós fomos congregar não estava lá, mas agora estava. Ele pegou aquele pacotinho que segurava papel de manteiga, segurava bengala, pãozinho naquele tempo. Ele pegou aquele papel, estranhou, está em cima da mesa com porta e janela fechada. Ele correu olhar o que era e estava escrito assim: vindo da parte de Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele abriu aquele pacotinho e olhava para o céu, era um pacote de dinheiro que Deus mandou dentro da nossa casa, na hora do culto. E ele olhava para o céu e falava: graças te dou, Senhor, porque tu falou que ia pagar minha conta, está aqui dinheiro para pagar. Vamos agradecer a Deus, nós caímos de joelho. O Senhor me encerrou da promessa dos Espírito Santo. Passou outro dia, meu pai foi, pagou a conta, acabou o dinheiro, comprar comida não deu para comprar. E nós fomos congregar na Ponte Rasa, que era a nossa comum, saudoso irmão Freitas, só pregava doutrina. E ele foi lendo verso por verso e pregando doutrina. E quando chegou no último versinho, Deus deu para ele assim: irmãos, tem uma coisa que Deus está mandando eu fazer que não é normal eu fazer. Mas Deus está mandando eu pregar para uma família que está aqui nesta noite. Ontem o anjo de Deus foi na tua casa, hoje ele está lá de novo. Olha o nome do Senhor. Saímos correndo para casa, como criança, já entendendo tudo. Pensei que ia encontrar dinheiro em cima da mesa de novo. Correu, olhou em cima da mesa, não tinha nada. Mas tinha um corredor comprido como esse aqui. E minha mãe olhou no corredor, na parede branca, e estava escrito com torrão de terra: porta dos fundos. E aí entendeu o que estava escrito. Ela falou: está escrito aqui, porta dos fundos. Nós corremos para lá. Acendeu a luz na lavanderia, e quando acendeu a luz, irmãos, pacotes e mais pacotes em campo de supermercado, e o Senhor vai no outro culto e atendeu a nossa necessidade. Eu tinha uma vontade de comer uma bolacha wafer de morango. E naquele dia de tarde eu tinha falado para minha mãe: minha avó dava da piedade, ela vem aqui com a Brasília Verde, para aqui, por que eu não posso pedir bolacha para minha avó? Ela falou: porque crente não pede nada para ninguém, crente ora e Deus manda o que precisa. Eu lembrava, mas eu falo para a irmã, quando minha avó saía da Brasília, eu ficava arrependido de não ter contado. Mas eu dou graças a Deus que lá naquelas pacotes de compra de supermercado, quando foi no finalzinho da retirada de tudo que o Senhor preparou, estava lá meu pacote de bolacha também. Então, não são obras que o Senhor faz na nossa vida. E em relação à busca de dons, eu tinha um grande desejo de estar perto, em alguma oração que o Senhor selasse alguém com a promessa. Deus preparou um dia, nós estávamos, eu, irmão Fábio, irmão Éder, e parte da família visitando uma tia minha, que estava com Alzheimer, esclerose, uma cara serva de Deus. E ela estava já há alguns anos com aquela situação e não conhecia ninguém mais. E o Senhor preparou de visitar aquela casa para a consolação das minhas primas, do meu tio, que hoje é saudoso também, deve carregar a orquestra na Vila Buenos Aires. E nós estávamos reunidos, servos de Deus, juntos em volta da cama, e a minha tia deitada sem conhecer ninguém. Por isso, irmãos, que nós temos uma coisa muito importante: nós temos duas naturezas. Nós lembramos bem do Salmo 121, como o salmista falava: clamando na parte externa, no homem terreno, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Mas dentro dele tinha o que tem dentro de nós. Então, aqui nesta noite, da próprio sentimento interior dele saiu a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E dentro do corpo da minha tia, o espírito dela tinha uma alma, que a alma não tem Alzheimer, glória ao nome do Senhor. E ela estava naquele momento, nós numa comunhão maravilhosa, o Senhor tomava aquele quarto, e de repente ela levantou a
Mas naquele momento meu irmão caçula viu que ela levantou a mão, correu e pegou a mão dela, para talvez atender o que ela estava pedindo, que ninguém entendia. E quando ele pegou a mão dela estendida para o alto, o Senhor chegou meu irmão com a promessa do Filho. Então, irmãos, são obras que o Senhor faz para mostrar que independe de como nós estamos na carne, na vida terrena, o que importa é a nossa alma clamará a Pai misericórdia. Ele traz um dom novo, uma força nova, uma virtude nova no homem interior. E quando vem o homem interior e a mulher interior esta obra, traz saúde até para o homem exterior também. Já em saudação em diversas localidades, onde o Senhor tem dado a graça de estar, também da nossa irmandade no Canindé, eu trago e desejo levar a nossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também, irmãos, pela obra de salvação, qual Ele fez com a minha alma, me chamando a esta graça. Nós, meninos ainda, Deus chamou meus pais, eu tinha idade de 3 anos, e desde esse tempo meus pais estiveram dentro da casa de Deus. Nós morávamos aqui na Zona Leste, na Vila Costa Melo, foi nossa comum congregação, e nós tínhamos um irmão que era nosso auxiliar de jovens. Na casa dele nós nos reuníamos uma vez por semana para brincar de cultinho. E Deus, irmãos, fez muitas obras naquele cultinho, porque nós levávamos muito a sério aquilo. E nós tínhamos um menino que era um ancião, outro cooperador, diácono, cooperador de jovens, tinha até encarregado de orquestra. Nós tínhamos uma orquestra de flauta, aquelas flautinhas doce. Nós tinha porteiro, nós tinha inário, Bíblia e véu novo para vender, tinha coleta, era uma mini igreja, irmãos. E assim foi a nossa infância. Deus nos abençoou, irmãos, fez muitas obras. Nós nos reunimos ali uns 20, 30 meninos, era uma bênção de Deus. E nós, quando congregávamos na reunião de jovens e menores, a gente sentava tudo junto, assim, aqueles meninos que brincavam de cultinho. E num domingo foi marcada uma busca de dons, e me lembro que nós estávamos sentados assim num banco, 7 meninos. Eu estava no meio deles. E na hora da busca de dons, na última oração, o Senhor visitou todos nós muito, irmão, e selou os 6 com a promessa do Espírito Santo. Selou, eles manifestavam uma glória de Deus muito grande, eles sentiam, eu também sentia muita presença de Deus, chorava bastante, mas não fui selado. E saí dali, irmãos, contente por aquilo que Deus tinha feito com os meninos, com os amigos, mas triste por não ter recebido ali a promessa. Fiquei com aquilo no meu coração, mas a cada um o Senhor faz de uma maneira, irmãos. Passado, não sei dizer se 15 dias ou um mês, nós estávamos reunidos lá no cultinho, e Deus mandou a palavra em 2 Atos dos Apóstolos, que os discípulos reunidos no dia de Pentecostes, um vento veemente foi derramado no meio deles, começaram a falar em novas línguas, e Deus tomava aquele menino na palavra e dizia assim: se nós crermos, Deus vai fazer a mesma coisa no nosso meio. E nós, glória a Deus, na virtude que sentimos na palavra, quando fomos agradecer a Deus, Deus selou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. Essa joia está no meu coração, tem servido de conforto e confirmação da sua palavra na minha vida. Agradeço a Deus, isso foi no dia 24 de dezembro de 81, no dia 27, Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, Deus me dando vida e saúde. Próximo mês de dezembro vamos completar 43 anos que Deus tem me chamado a esta graça. Agradeço a Deus que tem preparado uma das suas filhas para ser a minha esposa. Abençoou também o nosso lar com um casal de filhos, chamou meus filhos nesta graça. Agradeço a Deus que preparou o casamento deles, deu a eles também 3 meninas, nos deu 3 netinhas. Eu posso dizer aos irmãos que por misericórdia de Deus, eu e a minha casa servimos ao Senhor, irmãos. Muitas obras Deus tem feito aqui na comunhão. O Senhor me traz de contar aos irmãos uma obra que Deus fez com a minha esposa. Minha esposa foi acometida da depressão, irmãos, e ficou, irmãos, 2 anos e pouco sofrendo dessa enfermidade. E nós, irmãos, até descobrirmos que era enfermidade, nós recorremos a isto ou aquilo e orávamos e pedimos ao Senhor, até que ela começou a fazer um tratamento, e a coisa é bastante difícil, irmãos. Só quem passou sabe o que é isso, irmãos. Por isso que nós temos que orar, não é, irmãos, para que o Senhor tenha misericórdia desses que estão nesta situação. Mas, irmãos, nesta
nesta prova que Deus permitiu na nossa casa, o Senhor fez muitas obras, irmãos. E um dia, me levantei pela manhã, irmãos, e um servo de Deus me ligou, pedindo para ir na casa dele, para fazer uma unção, porque ele estava enfermo. Eu falei para ele: irmão, após o culto, após o meu trabalho, eu vou na tua casa. Eu marquei com ele às 6 horas, liguei para minha esposa, falei para ela se ela queria ir comigo, ela falou que queria, e fomos ali na casa daquele irmão, oramos por ele, ele foi ungido, o irmão José, o Senhor já o recolheu, mas libertou ele nessa época. E dali, irmãos, a minha esposa falou: eu preciso ir na casa da irmã Cida. A irmã Cida é uma irmã da Obra da Piedade, nossa ali, que nos conhece desde de mocinho, uma cara serva de Deus, uma irmã muito alegre, muito disposta. E a minha esposa falou que queria ir na irmã Cida, mas na oração que eu estava orando ali, irmãos, por irmão que estava enfermo, o Senhor falou no meu coração: vai na irmã Cida e unge ela. O Senhor, unge a irmã Cida, não tenho nem notícia que ela está enferma. Mas, irmãos, aquilo foi bem claro. Quando nós saímos, já íamos para a casa dela. Quando chegamos lá, irmãos, a nora dela veio nos receber no portão. Ela era testemunhada, recebeu e falou assim: ô irmão Fábio, o irmão aqui, nós estávamos falando do irmão. Eu falei: por isso que a minha orelha não para de queimar, vocês não param de falar da gente. E ela: então entra, irmão. Entramos. Eu falei: cadê a tua sogra? Ela já vem, irmão. Aí esperamos um pouquinho, ela chegou. Quando ela chegou, ela estava com um semblante bem triste, irmãos, uma irmã bem animada. Então, antes da minha esposa conversar alguma coisa, eu falei: irmã Cida, minha esposa tem alguma coisa para conversar com a irmã, mas eu vim aqui, irmã, para orar pela irmã e ungir a irmã. Ela começou a chorar, irmãos, começou a chorar. Eu falei: irmã, é uma oração, é uma unção, não chore. Aí ela falou para a nora: conta para ele. Aí a nora falou: irmão, a minha sogra acabou de chegar de São Paulo. Ela está passando pela enfermidade da depressão já tem uns meses. E ela faz tratamento em São Paulo. E ela chegou aqui no médico, ela falou assim para mim: olha filha, eu não vou mais no médico, eu não vou fazer mais tratamento, eu só quero ficar agora aqui no meu canto, esqueçam de mim, porque eu não quero mais viver. E eu falei para ela, dizia a nora: sogra, não faz assim, pede para alguém vir orar. Ela falou: se Deus me ama, Ele está na minha vida, vai mandar seu servo vir aqui orar por mim. Aleluia. Não senti que era confirmação de Deus, ela também, irmãos. Aí entramos ali para orar, minha esposa começou a conversar com ela, porque estava passando a mesma enfermidade, e começamos ali a conversar, irmãos, e fomos orar. Na hora que oramos, irmãos, a presença de Deus foi muito grande ali entre nós, irmãos. O Senhor nos visitou, eu fiz a primeira oração, estava sozinho ali, fiz a primeira oração, apresentei aquela unção e fiz oração específica para a unção. E quando, irmãos, um dia a serva de Deus, a glória de Deus desceu ali entre nós, e nós ainda ajoelhados, irmãos, a minha esposa começou, irmãos, a manifestar. Fazia muito tempo eu não via a minha esposa manifestar, mas o Senhor visitava muito ela e todos nós, irmãos. Eu não tenho o dom de interpretar, irmãos, Deus não me deu esse dom. Mas, irmãos, naquele dia eu comecei a ouvir a minha esposa falar em línguas e entendia em português. E ela dizia assim: e eu, Senhor, eu também tenho necessidade. E eu, Senhor, eu também tenho necessidade. Irmão, aquilo me deu um susto tão grande. Eu falei: Senhor, ela fala em línguas, eu entendo em português, o que está acontecendo? O Senhor falou para mim: unge ela também. Bendito o Senhor. Eu fui onde ela estava, ainda estávamos ali ajoelhados. Falei para ela: minha esposa, o Senhor está com o meu coração de te ungir, você está em paz, está tudo bem. Ela: sim, aceita a unção, aceito. Fiz ali, irmãos, a oração, ungi a serva de Deus, irmão, a glória de Deus encheu aquele lugar. Levantamos ali da oração, irmãos, aquela nora da nossa irmã Cida, ali, irmãos, alegre, porque Deus visitou ela. Ela falou: olha, irmão, mas que coisa linda, só no meio de vocês que acontece isso. Eu falei: é verdade, é só no nosso meio, você precisa vir, aleluia, para o nosso meio também, porque Deus tem obra na tua vida. E saímos de lá, irmãos, contente com a obra. Eu entrei no carro, irmãos, e conversando com a minha esposa, eu falei: mas que coisa linda que o Senhor fez hoje. Deus visitou nós bastante, visitou você. Quanto tempo que eu não via Deus te visitar, era verdade. Aí eu falei para ela assim: você acredita que você manifestava em linguagem, eu entendi em português? Ela falou: é mesmo? Mas você entendia o quê?
Eu falei, eu entendi você dizer assim, e eu, Senhor, eu também tenho necessidade, e eu, Senhor, também tenho necessidade. Ela começou a chorar, irmãos. Aí ela falou para mim, você sabe, aleluia, que quando você orou, você fez a primeira oração, você apresentou a irmã Cida, a casa dela, os familiares, até quem não estava lá, você apresentou na oração, mas você não me apresentou. Eu falei, não reparei. E ela, na hora que ela falou para mim, na hora que você não me apresentou, eu quis entrar numa angústia, você sabe a situação que eu estou? Eu falei, Senhor, ele não me apresentou, mas logo em seguida eu falei, Senhor, me perdoa, ele não me apresentou agora, mas vai chegar em casa, ele vai orar por mim. Bendito é o Senhor, meus irmãos, eu que anseio de uma alma, irmão. Bendito é o Senhor conhece, porque está escrito que a nossa alma clama em nós, ababai com gemidos inexprimíveis, irmão. Bendito é o Senhor, para resumir, irmão. O Senhor libertou a irmã Cida, libertou minha esposa, chamou a Luciana, eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Deus é bom, cheio de misericórdia e opera junto de nós também. Agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar aqui congregado junto aos irmãos. Deus preparou do irmão André ter estado lá junto de nós, atendeu o batismo, parte da Irmandade esteve lá, né, os servos de Deus também. Foi uma bênção grande que o Senhor deixou ali para nós, um batismo glorioso. E Deus preparou os servos de Deus nos convidar para estar aqui junto dos irmãos. Senti alegria, estou feliz, irmãos, porque já senti o Senhor aqui. Tenho certeza que a Irmandade também está na comunhão. Aleluia. E com certeza, como Deus deu na nação, até o último amém, Deus vai fazer muita obra aqui entre nós. Obrigado e leva a saudação de todos para a Irmandade ali de Peruíbe com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém.